Boa noite a todos os irmãos aqui da casa de Sheila. Estamos aqui para mais uma reunião virtual. Avisamos aqueles que assim interessar, logo após a palestra, haverá o passe e a fluidificação da água. Se assim o desejarem, preparem os copos ou as garrafas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Senhor e Criador de todas as coisas, faze vibrar em nós a confiança, Senhor. Afasta de nós a dúvida e o mal, para que tenhamos sempre a certeza da vossa bondade fecunda e infinita. Divino Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, sabemos que é a água que mata a nossa sede, sabemos que é um remédio que cura nossas doenças, sabemos que é o bálsamo que alivia as nossas dores, sabemos que és o verbo que nos ensina. Afasta de nós, Senhor, todas as dúvidas e nesse momento, Senhor, ampara-nos, tende piedade de nós todos que estamos em provação nesse planeta. E mergulhados nessa paz, rogamos à irmã Sheila a permissão para iniciar essa reunião da noite com a prece cantada à irmã Matilde. Que assim seja. Meus irmãos, para a nossa reflexão do livro Reflexões à Sombra da Cruz, psicografado por S. Capelli, pelo espírito Erasmo, a reflexão número 50, calma. Convém que nos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente.
Atos 19, versículo 36. É a lei dos semelhantes. O amor atraindo o amor. A abundância buscando a abundância. O equilíbrio somando ao equilíbrio e a paz imantando a paz. A precipitação é consequência do desequilíbrio e da irreflexão, e os seus frutos são sempre amargos. Adotar uma posição mental de calma, evitar as atitudes irrefletidas e inconsequentes e esperar confiantemente são as melhores maneiras de se obter condições de vislumbrar as melhores soluções. Nas decisões difíceis, afasta a dúvida. Crê firmemente que a solução virá. Acalma-te e verás mais perto do que suponhas o melhor caminho a seguir. No desespero e na precipitação, perderás, por certo, a capacidade de avaliação e de tomada de posição. Mas se adotares uma atitude de calma e confiança, nada de sobrenatural te acontecerá. Mas terás os olhos abertos para as oportunidades que já existem a um passo de ti. Guarda para ti. Acalma-te para vencer e, com certeza, bem viver. É melhor cultivar a calma que atormentar o corpo e a alma. Quem cultiva a calma, vence. Com a palavra doce, convence. Meus irmãos, com muita alegria, passamos a palavra ao Dr. Paulo Verlaine, que vai nos falar sobre a lição evangélica da noite, rogando a Jesus que o ampare e abençoe nessa missão tão importante para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que desejamos compartilhar algumas reflexões sobre esse momento que toda a humanidade passa, e nós brasileiros de forma mais marcante da pandemia pelo novo coronavírus. A OMS declarou a pandemia pelo novo coronavírus, chamada Covid-19, no dia 11 de março de 2020. Quase 3 meses. Hoje, são quase 6,5 milhões de seres humanos infectados e quase 400 mil desencarnados. O Brasil, depois dos Estados Unidos, é o país com maior número de infectados e crescente de mortos também no planeta. Então, cabe-nos perguntar sobre os aspectos espirituais de uma pandemia como essa. Quais são as lições que podemos extrair desse momento de grande estresse e dor para todo mundo? Não só aqueles que estão desencarnando e suas famílias sofrendo, mas todo o planeta está sendo impactado pela pandemia. Em um artigo científico de uma das mais respeitadas revistas da área médica, chamada The Lancet, inclusive contemporânea de Kardec, tem 200 anos que ela é publicada, um artigo tratou da opinião de um filósofo esloveno chamado Slavoj Žižek sobre as consequências da pandemia pelo novo coronavírus. É interessante casarmos aqui a ciência com a religião, o lado material com o espiritual, e chegarmos à feliz conclusão de que estão falando a mesma linguagem cada vez mais. Então esse pensador, Žižek, questiona se é possível surgir uma sociedade alternativa dessa pandemia. Ele duvida que a epidemia nos tornará mais sábios. Insiste que devemos resistir à tentação de tratar a epidemia em curso como algo que tem um significado mais profundo. Mas, do ponto de vista espiritual, pensamos exatamente o contrário, que é preciso encontrar sim um significado mais profundo para essa pandemia. Devemos sim aproveitar para nos tornar mais sábios. Isso vale para toda e qualquer situação de dificuldade e sofrimento que passamos na nossa encarnação, não só nessa pandemia. No artigo da The Lancet, esse autor questiona sobre o que há de errado com o nosso sistema para sermos apanhados despreparados pela catástrofe, apesar dos cientistas nos alertarem sobre ela há anos. Ele enfatiza que, para entendermos a sua propagação, precisamos considerar as escolhas humanas,
a economia, o comércio global, as relações internacionais e também os mecanismos ideológicos do medo e do pânico. Zizek diz que até eventos horríveis podem ter consequências positivas e imprevisíveis, batendo com o que nós, espíritas, acreditamos. E isso é compatível, então, com o nosso conhecimento como espíritas, de que toda dor e dificuldade insere uma lição que devemos aprender. Muitas vezes é o único remédio para males que carregamos ao longo de várias existências, a dor e o sofrimento. Zizek vê a possibilidade de uma sociedade alternativa que promova solidariedade e cooperação global. Esse pensamento dele é bastante espiritualizado e condizente com a doutrina espírita, vocês não acham? Ele acredita ainda que a pandemia pelo novo coronavírus pode nos levar a reinventar a confiança nas pessoas e na ciência. Vivemos um momento no qual a necessidade simples de sobreviver nunca esteve tão ameaçada. E a maneira atual com que o mundo lida com a vida só a tem colocado ainda mais em risco. Espiritualmente falando, é uma grande oportunidade para a humanidade refletir e reformular os seus conceitos sobre a vida no planeta. É necessária uma mudança radical e a pandemia pelo Covid-19 seria a ferramenta para processarmos essa mudança. Quando há uma grande ameaça, também surge a solidariedade global. A sociedade precisa se reinventar na forma como ela se sustenta. Não há mais lugar para o egoísmo e orgulho, mas elas que ainda impedem que nos tornemos um mundo de regeneração. Segundo Zizek, a pandemia que precipitou o que ele chama de um estado de guerra na saúde também poderia inaugurar o que ele chamaria de um tipo de rede de assistência médica global, ou que chamaríamos de rede de saúde universal. Olha quão belo isso seria. A oportunidade da solidariedade a nível planetário, colocando todos os seres humanos como irmãos, como sempre deveriam ter sido. Pelo menos em oportunidades quanto à vida e à saúde. Além das questões imediatas da saúde, a pandemia também nos possibilitou o que Zizek chamou de liberação, pelo uso de tempo morto. A quarentena nos obrigou a um momento de recolhimento para revitalizar nossa experiência de vida. A quarentena impôs a solidão, que poderia ser melhor definida como um tempo para pensar no senso da situação ou no não senso da nossa situação. O Covid-19 é uma crise tripla, médica, econômica e psicológica. Somos pouco mais de 7,5 bilhões de seres humanos sentindo na própria pele, nesse exato momento, as coordenadas básicas do cotidiano das vidas de milhões estão se desintegrando. No trabalho, no estudo, nos relacionamentos social, familiar. Mas os países do mundo, depois que passar essa quarentena, esse bloqueio obrigatório, podem ser transformados, reiniciados de uma nova maneira, segundo esse filósofo. E as pessoas podem fazer o mesmo com cada uma delas, ainda durante a quarentena. Zizek cita um outro filósofo francês, Bruno Latour, filósofo ambientalista, que define o Covid como um ensaio geral para a próxima crise das mudanças climáticas. Para esse filósofo, o patógeno, cuja terrível virulência mudou as condições de vida de todos os habitantes do planeta, não é o vírus, é a humanidade. Somos nós. Com o prolongamento da quarentena e do isolamento social, as pessoas anseiam por voltar às suas vidas normais. Mas para Latour,
Não há por que voltarmos à vida como era. A pandemia mostrou que é possível parar a atividade econômica global, mesmo depois dos líderes políticos sempre dizerem que o trem do progresso não poderia parar, jamais. Mas a pandemia nos obrigou a isso. Deveríamos buscar como saída da crise novas maneiras de viver, de produzir, consumir, em harmonia com a natureza. Para Latour, não devemos perder a oportunidade de fazer algo diferente, buscando compatibilizar a natureza e a vida humana em sociedade. Então, qual o aprendizado embutido na pandemia pelo novo coronavírus? Muitas pandemias ao longo da história da humanidade originam-se de zoonoses. Zoonoses são doenças que avançam partindo de animais para o ser humano. Estes animais têm vírus que vivem com eles sem nos oferecer riscos, mas o avanço da humanidade, faz com que o contato com esses animais e muito dos nossos hábitos e comportamentos desencadeiem as pandemias. Alguns exemplos: a AIDS, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, SIDA, sigla em português, é uma doença que desarma o sistema imunológico, causando uma espécie de apagão imune. Assim, nosso corpo perde todas as defesas e qualquer doença, qualquer infecção, por mais simples que sejam, que antes seria inofensiva, pode tornar-se letal à pessoa. O HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, era um vírus circunscrito a símios, chimpanzés na África. O avanço do desmatamento tornou esses animais fonte de proteína animal para os humanos. Então ocorreu o que no inglês é chamado spill-out, que traduzindo para o português, uma tradução livre, seria uma espécie de derramamento, fez com que o vírus, que antes habitava apenas esses animais silvestres, sofresse mutações e passasse também a habitar o organismo do homem. E daí uma das maiores pandemias que ainda enfrentamos, que é a da AIDS. Há evidências de que esse mesmo processo de zoonoses ocorreu, além do vírus, com o vírus da AIDS, com o vírus da gripe suína, da gripe aviária, com o mal da vaca louca. No mal da vaca louca, o ser humano fez o quê? Ele passou a alimentar ruminantes com restos de ruminantes. E assim houve essa mutação nessa doença terrível, que raramente afeta ser humano, mas que pode afetar. No caso do novo coronavírus, o vírus habitava colônias isoladas de morcegos na China. Morcegos hematófagos, que se alimentam do sangue, poderiam ter contaminado diretamente um ser humano, e aí ocorrendo o spill-out, ou eles poderiam ter se alimentado de animais silvestres, os quais foram fonte de proteína de alimento para os chineses. E assim tivemos o início, no final de dezembro de 2019, dessa atual pandemia. Bom, depois o que sabemos, com a invasão cada vez maior do ser humano da natureza, a aglomeração entre seres humanos e animais, são propícios, cientificamente comprovado, para um aceleramento das mutações dos vírus que passam a causar danos a nós, seres humanos. Essa é a primeira importante lição do vírus, de que precisamos de uma nova ética na relação com a natureza. Os seres humanos violentam a natureza buscando riquezas materiais e esquecendo do sentimento de fraternidade. Fraternidade para com os outros seres humanos, animais e plantas. Afinal, somos todos filhos de Deus e, portanto, irmãos em diferentes estágios de evolução espiritual.
Devemos compreender os riscos não só para a saúde pública do desmatamento descontrolado e do relacionamento cruel com animais silvestres. Ignorar isso é ameaçador à espécie humana, pois nós não temos inicialmente defesas contra esses vírus. Várias obras enfatizam que a humanidade precisa se prevenir melhor do risco de pandemias. Recursos não foram investidos nessa direção e não foi por falta de aviso da ciência. Agora, observamos uma corrida frenética mundial para descobrir uma vacina e tratamento adequado para a Covid-19. Zizek espera que, esforçando-nos para salvar a humanidade da autodestruição, acabemos criando uma nova humanidade. Somente assim, pela ameaça mortal, podemos imaginar uma humanidade unificada. Vejam se isso não parece muito com o mundo de regeneração que nós espíritas cremos estar se implantando já. Devemos reconhecer que vivemos em sociedade e devemos ser mais sensíveis às necessidades da coletividade. Devemos abandonar o nosso egoísmo para socorrer o nosso próximo. É a oportunidade para o exercício da caridade mais ampla. Com a pandemia, a oportunidade para a ciência se afirmar. Os governantes estão em pânico em todo o mundo, pois sabem que não estão no controle da situação e que nós, seus súditos, sabemos disso. A impotência deles está exposta. Não é a primeira e muito provavelmente não será a última pandemia que a humanidade enfrentará. Mas esta ocorre, na visão espírita, durante a transição do planeta e mudança na vibração. A transição é dinâmica, envolve escolhas da própria humanidade. Existem diversas rotas possíveis para a humanidade processar essa transformação junto com o planeta Terra. Então, devemos nos perguntar não quando a transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração irá concluir-se, mas como cada um de nós processa a sua própria transição. É a soma das escolhas individuais, determinadas pelo livre-arbítrio de cada um de nós, soberano, que estabelece qual a rota de transição coletiva no momento. E é nesse contexto atual que surge um vírus mutante. Devemos nos lembrar sempre que o acaso não existe e o planeta Terra está sob a direção, os cuidados de Jesus Cristo. Essa, provavelmente, é a opção mais amorosa possível para avançarmos nesse momento. Vivemos um momento no mundo de fracasso econômico, necessidade de recesso, quarentena, dor e sofrimento pela perda de entes queridos. Passando por essa provação, temos a oportunidade de refletir sobre nossas rotinas anteriores à epidemia. A quarentena permanece por quase 3 meses. E o certo, meus irmãos e irmãs, é respeitá-la, porque ainda não existem vacina nem remédios específicos. E nós não podemos colapsar a rede pública de saúde, porque, acreditem, esse seria o pior dos cenários. As pessoas sem recursos para uma boa assistência médica, com histórico de doenças que as deixam ainda mais vulneráveis, são as maiores vítimas nessa pandemia. Dentre esses problemas estão a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes, problemas respiratórios crônicos como asma. O mundo só melhorará com menos pobreza e desigualdade social. Desigualdade social é a distância entre os extremamente ricos e pobres. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo, mas também é um dos países mais desiguais socialmente no mundo. E o espírita não pode se acostumar com a desigualdade. Todo trabalho
consumo de tempo e energia que nós espíritas brasileiros consagrarmos nessa nossa existência contra a desigualdade serão bem empregados. A doutrina espírita é clara desde o século XIX, ao defender uma lei universal que é a lei de igualdade. No capítulo 9 do Livro dos Espíritos, questão 806, Kardec pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E os espíritos lhe respondem: não, ela é obra do homem, não de Deus. Pergunta mais Kardec: essa desigualdade desaparecerá um dia? Respondem os espíritos: de eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não havedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mas pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Ou seja, a doutrina espírita é claramente contra a desigualdade social. Em tempos de pandemia, expõe-se o pior da humanidade, que é a insensibilidade para quem está à margem dela, da sociedade. Nossos irmãos, carentes do mínimo material para uma vida minimamente digna. Não podemos deixar de estender as mãos para esses irmãos marginalizados, justificando para pacificar a nossa consciência que é a lei de causa e efeito. Se não fizermos algo, significará que não entendemos nada do cristianismo e do momento de transformação que o mundo passa. Momento que exige do espírita a atitude cristã da caridade. O espírita deve guiar-se pela máxima: fora da caridade não há salvação. Caridade é o exercício do amor renúncia, do amor doação, do amor sacrifício. Nessa encarnação não houve, na minha vida de quase 50 anos, nenhum momento que me lembre no qual a necessidade da caridade material, moral, espiritual, psicológica se deu de forma tão intensa. É a maior pandemia do nosso tempo, do último século. É a maior falência econômica do nosso tempo. Então, é o melhor momento para ajudarmos. A pandemia nos propicia aprender e aplicar a função social da riqueza, ou a utilidade providencial da riqueza. É impensável, meus irmãos e irmãs, que, tendo recursos para vivermos, mesmo sem trabalhar por meses, nós não ajudemos quem precisa. Nada nos pertence no mundo material, exceto o estoque de conhecimentos, sentimentos que aqui desenvolvemos. Esses são os nossos tesouros imperecíveis, que as traças não corroem. Isso é o que cabe na nossa bagagem que levaremos ao desencarnar. O resto fica. Esse é o momento da encarnação, para mostrar que o excedente não pode ficar acumulado com a gente, porque não vai com a gente. Graças à epidemia, evidenciou-se que só na África, quase 1 bilhão de seres humanos não têm acesso a água e sabão. Nós sabemos que o vírus da Covid-19 fica nas fezes humanas. Se esse número gigantesco de seres humanos não tem acesso ao mínimo para a sua higiene, dá para nós imaginarmos o risco que correm, né, se esse vírus nos excretas humanos, né, forem suficientes para causar a infecção. Será uma tragédia ainda maior.
Isso porque irmãos nossos estão privados do saneamento básico. Só no nosso país, Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. Estamos destruindo o planeta, colocando a vida nossa mesma em risco. Isso é inadmissível pela lei da igualdade. A pandemia também nos chama a atenção para os cuidados com a saúde básica, a saúde mental. Os países que lidam melhor com pandemia, estão lidando melhor com essa, são aqueles que têm uma rede básica de assistência à saúde e à saúde mental, para enfrentar depressões, transtornos de ansiedade, de personalidade, por uso, abuso, dependência de álcool, de drogas. Segundo a OMS, 25% da população geral tem algum transtorno psiquiátrico, ou seja, 1 em cada 4 seres humanos. Com a pandemia, o número de pessoas que já tinham problemas e que tiveram esses problemas agravados aumentou, assim como daquelas que tiveram o surgimento pela primeira vez de sintomas de transtornos psiquiátricos. Isso tudo como consequência, então, da pandemia, sobre a saúde mental das pessoas. E, infelizmente, nós já temos registros de números maiores e crescentes de suicídios, e sabemos das suas tristes consequências espirituais. Ocorrem muitos casos, e mais ainda, de violência doméstica, agravamento dos problemas da mente, e as pessoas não sabem como lidar e onde buscar ajuda. E pela definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde não é a ausência de doença, mas a saúde é a harmonia entre o bem-estar físico, mental e espiritual. Kardec, nas obras póstumas, previu a chegada de um tempo da transição planetária, onde haveria muita perturbação de ordem psíquica e suicídios. Provavelmente é o tempo que experimentamos hoje. Deveríamos estar melhor equipados na assistência psicológica e psiquiátrica da população. Recursos tecnológicos e de comunicação fizeram surgir a telemedicina como alternativa na assistência à saúde geral e mental em decorrência da pandemia. No Brasil, a telemedicina ainda não está adequadamente regulamentada, enquanto já está bem avançada em muitos outros lugares do planeta. Essa situação de emergência mundial permitiu implementá-la rapidamente por aqui, por permitir o atendimento médico mesmo com distanciamento social. Precisamos prestar atenção à ciência. O espírita sabe que o codificador Allan Kardec pertenceu a diversas sociedades científicas na França. Assim, meus irmãos e irmãs, é inadmissível negar o valor de vacinas. Vide o exemplo do sarampo, que está voltando à tona no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, porque as pessoas estão menosprezando o valor da vacina para os seus filhos. Vide que é inadmissível não reconhecer os problemas climáticos e ambientais. E também não reconhecer a medicina como a área da ciência capaz de lidar com a Covid. Nesse momento, em se tratando da pandemia, é a ciência médica a parte do conhecimento humano melhor preparado para lidar com essa situação. Qualquer coisa fora disso é superstição, é mistificação. E muitos espíritas ainda desvalorizam a medicina. A pandemia também enseja pensar um mundo mais justo e com a economia mais solidária. O espírito de Francisco de Assis, no século XIII, é o que conduz os trabalhos que regem a transição planetária. O espírito identifica-se muito com Francisco de Assis, no ideário de um mundo melhor e mais justo. Um mundo que precisa ser menos desigual socialmente e onde o meio ambiente não seja tratado só como recurso para enriquecer. O sagrado está presente na natureza, legado de Francisco de Assis 8 séculos atrás.
O respeito às espécies animais e vegetais faz toda a diferença. Precisamos atentar na transição planetária sobre que mundo queremos deixar para aqueles que reencarnarão aqui. Não só nossos filhos, nossos netos, mas nós mesmos. Se viermos a reencarnar nesse planeta, devemos nos perguntar: que planeta deixaremos para nós mesmos? Isso depende do quanto estamos preocupados pessoalmente com o uso racional de água, energia, a quantidade e o destino do lixo. O quanto estamos ligados na parte que nos toca para não agravar o efeito estufa. Por exemplo, não usando desnecessariamente veículos que queimam combustível fóssil. Tudo isso participa da nossa atual encarnação e evolução, merecendo toda a nossa atenção possível. Vemos que em todas as pandemias, os reinos animal e vegetal praticamente não são afetados pelo vírus. Apenas nós, seres humanos. Na verdade, perceberam como com poucos dias de quarentena já podemos voltar a ver as estrelas no céu? Minha esposa me chamou a atenção, e é verdade. Antes, elas estavam escondidas pela grossa camada de poluição sobre as nossas cidades. Pandemia não se enquadra como resgate coletivo apenas. É um choque planetário, com consequências econômicas, sociais, culturais, comportamentais, psicológicas, para todos, e não apenas para quem desencarnou e suas famílias. Entendem isso? A pandemia é uma espécie de freio em escala mundial, profundo, com impactos extensos que vão ser lembrados pelas gerações. Nós nos lembramos da gripe espanhola de um século atrás e da peste, no século XIII. Como disse o nosso querido irmão palestrante espírita André Trigueiro, ela serve de ferramenta para alertar os gestores do planeta sobre a saúde pública e o que ele chamou de ética civilizatória. Ética civilizatória inclui investimentos em saúde, no fim da desigualdade, nova relação com fauna e flora, não apenas pela riqueza material. Devemos lembrar que a morte não existe, estamos aqui de passagem. Dona Zilda Arnes, médica pediatra, que salvou milhares de crianças com a receita simples do soro caseiro, desencarnou no Haiti, o país mais pobre do planeta. Até o seu último instante encarnada, ela trabalhou. Estava dentro de uma igreja prestando assistência aos mais necessitados quando ocorreu um terremoto naquele país, que já era bastante miserável e combalido por décadas de tirania e pobreza. Joana de Ângeles também lembra André Trigueiro, na encarnação como Sor Inês Juana de la Cruz, poetisa, dramaturga, filósofa e freira mexicana, em 1650, cultuada até hoje naquele país, desencarnou aos 44 anos, afetada pela peste que ela tratava nos seus irmãos. E hoje, quantos médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros já não desencarnaram pela Covid-19? A pandemia pelo novo coronavírus poderá determinar outros sentimentos nos governantes do mundo. E nós devemos orar para que isso se dê e agirmos condizentemente para apoiar toda iniciativa cientificamente embasada para vencer esta pandemia. Precisamos, como seres humanos, entender que o planeta Terra não precisa de nós, mas nós precisamos dele. A humanidade, predominantemente, tem desprezado as leis que regem a vida. Essa pandemia nos permite parar e repensar isso. Mesmo com consciência de estarmos fazendo algo errado, continuamos fazendo. Continuamos o processo de destruição. Não mudamos hábitos e comportamentos nocivos. Nosso estilo de vida, nosso padrão de consumo, que estão nos levando ao precipício. Essa pandemia pode ser, então, essa forma amorosa de sermos claramente alertados que não dá mais para agirmos como sempre agimos.
egoisticamente. A pandemia nos permite entender claramente a nossa realidade, aqui e agora, de como devemos nos portar diante do risco de morte, mas também nos permite refletir na oportunidade renovada da vida, da beleza e do privilégio de estarmos aqui e agora. Não nos voltemos contra Deus por permitir-nos sofrer os efeitos da pandemia ou da quarentena. Não nos permitamos indignar-nos por vivermos nesse momento desse jeito. Estamos no lugar e tempo certos, acompanhados das pessoas certas, para o nosso melhor aprendizado. Igualmente, para melhor entendermos o que é a vida e o que podemos apreender nessa encarnação em favor da nossa evolução. Finalmente, temos todos os meios ao nosso alcance para isso. A própria doutrina espírita é-nos abençoada fonte de esclarecimentos para que não nos desviemos do caminho do bem e da fé. Nossa irmã Joselma Coelho, presidente da Sociedade Espírita Maria Nunes e da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Belo Horizonte, Minas Gerais, em comentários feitos a uma rádio, um jornal local, sobre o momento atual, fez ponderações singelas e diretas que reproduzimos aqui. Ela lembra que cada experiência nos deixa o valor que nos corresponde e tudo o que nos acontece tem uma razão de ser. De repente, a constatação da fragilidade física em que a vida de todos se vê ameaçada por um vírus que prenuncia a interrupção da jornada física faz-nos pensar em questões como: o que tenho feito da minha vida? Que possibilidade tenho de recuperar o tempo mal utilizado? Como tenho distribuído meu carinho e atenção aos que me cercam? Quais os valores que tenho e podem ser melhor utilizados? De repente, temos a certeza de que somos peças importantes na vida do universo e sentimos vibrar em nós a vontade de recuperar o tempo perdido. Gravitar para a unidade divina é o grande objetivo da humanidade. E para alcançá-la, precisamos vivenciar a justiça, o amor e a ciência. E diante dos cataclismos físicos ou morais, somos abalados pelo convite à vida, pela vontade de nos elevarmos, pela atenção e solidariedade de nossos semelhantes. Assim, nos tornamos mais suaves, mais ternos, tolerantes e amigos. Estamos, então, nos primeiros degraus da ascensão espiritual. Joselma destaca uma nota de Herculano Pires sobre o céu e o inferno, no capítulo 5, item 9, em que Kardec coloca: a Terra está sofrendo uma crise e crescimento para se tornar um mundo maduro e, portanto, melhor. As desordens atuais que tanto nos assustam são os prenúncios de uma nova ordem que fará a Terra elevar-se na escala dos mundos. Para ela, na verdade, a humanidade está aceleradamente distraída e vimos a vigência do orgulho e do egoísmo em todos os níveis, do individual ao coletivo. Estávamos assistindo ao desdobrar de males altamente virulentos que corroíam as sociedades, manifestações cruéis de preconceitos, atitudes de agressividade, desrespeito inenarráveis, posturas de desamor, competições mesquinhas, desprezo aos princípios de boa convivência, mentiras, fake news, tudo isso refletindo na macroestrutura social. Com a chegada inesperada da pandemia, nos assustando, paramos e refletimos. E forçadamente, limitados pelas paredes do lar, voltamos agora uns para os outros. Não é castigo, nem aviso ou ameaça. É a consequência natural da aplicação da lei de causa e efeito, da lei do progresso e outras leis afins. Para quem tem fé ou quem afirma não ter, Joselma, nossa irmã, enfatiza que a vida não teria sentido se não houvesse a conexão com o ser superior. Qual a vantagem, ela diz, ou importância teria de vivermos 30, 60, 70, 90, 100 anos, lutar por conquistar recursos intelectuais, financeiros, sociais, para depois morrermos e acabar tudo?
quem teria feito e com qual objetivo as belezas naturais existentes no universo? E nessas reflexões, vamos nos deparar com Jesus, divino jardineiro de nossas almas, que dizia: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pela lógica da razão, nossa irmã diz que muitos chegam à conclusão de que quem fez tantas coisas belas, úteis, profundas, de inigualável valor e beleza, por que deixaria por simples capricho um vírus destruir tudo? A fé de que falamos não é aquela que simplesmente me diz que eu vou ser salvo, mas aquela que me mostra que, se tudo tem uma razão de ser, se eu tiver que ser útil à vida, aos que dependem de mim, por hora serei poupado. Ela alerta sobre a gigantesca tarefa que cabe a cada um de nós neste momento, de nos reconduzirmos a Deus, cultivando a fé superior e racional, confiando que as autoridades e os governantes não estão sós. Eles estão sendo assistidos, certamente, e conduzidos por luminosas entidades, forças superiores que os levarão às soluções da interrupção dessa pandemia. Que Jesus, nosso doce e querido Mestre, diretor espiritual do nosso orbe terrestre, abençoe a toda a humanidade, a fim de que tenhamos, enfim, um despertar das nossas consciências para um momento rico de aprendizado e trabalho em prol da evolução de cada um de nós e da nossa querida casa, Terra como um todo. Que assim seja. Reunidos mentalmente aqui na casa de Sheila, com todos os irmãos que estão sintonizados com essa casa neste momento, nós rogamos a Jesus, a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que permita que a equipe espiritual desta casa bendita de orações possa colocar em cada um de nós, aqui presentes, num só pensamento, num só coração, as energias positivas do bem e do amor, que penetrando através dos nossos centros de força, envolve os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de muita paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Senhor, permita também que esses irmãos que estão recebendo essas energias neste momento tenham os seus canais intuitivos dilatados, a fim de que recebam, no momento adequado, a intuição de seus respectivos mentores espirituais, a fim de tomarem a decisão correta, as atitudes justas, durante o nosso dia a dia dessa existência terrena. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E pedimos também que essas águas que se encontram ao lado de cada irmão que com fé disponibilizaram em suas casas, que elas possam ser transformadas em suas moléculas, em elemento medicamentoso, a fim de que cada qual que delas fizer uso possa sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por tudo quanto recebemos neste momento,
nós encerramos o passe e a fluidificação das águas na vossa santa e doce paz. Jesus, Mestre amado, queremos aproveitar este momento em que encontramos numa vibração única de amor, de equilíbrio, de harmonia, com as forças positivas do bem e do amor. E mais uma vez, te rogar, Senhor, a proteção do alto para as nossas atividades do dia a dia, principalmente por esses momentos em que o nosso planeta Terra está passando, mas que possamos seguir com harmonia e com equilíbrio, a fim de que tenhamos uma encarnação de sucesso para os fins propostos da nossa evolução. Mestre amado, por tudo quanto recebemos, que estamos recebendo e que receberemos, nós vos agradecemos. Como também agradecemos a Sheila e toda a equipe espiritual desta Casa de Orações a qual pertencemos. E na vossa paz, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite e que assim seja.